traz a público o que você está vivendo, enfrentando, os problemas, enfim. É o nosso WhatsApp, o 991330852, e você fazendo o Quarto Poder a partir de agora. Mande a reclamação da sua rua, bairro ou cidade para o WhatsApp do jornalismo da Tropical. 18 991330852. WhatsApp! Gostaria de dar uma sugestão com relação ao transporte urbano aqui em Birigui coletivo. Eu ouvi alguns comentários aí, tanto na semana passada quanto essa semana, reclamando sobre o coletivo aí, o transporte. Eu vejo assim, Birigui é uma cidade que não tem cultura de se andar de ônibus. Isso há muitos anos. Por quê? Devido à geografia da cidade, o pessoal tinha bicicleta, andava de bicicleta, de moto. Então não se pegou o hábito de tomar um ônibus para ir para o trabalho. Diferente de outras cidades que tem uma geografia diferente. Por exemplo, eu tenho um exemplo de Botucatu, que é uma cidade que com uma geografia diferente daqui, tem mais morros. Então, como não se anda a pé, é difícil de andar a pé e também andar com bicicleta, o pessoal pegou o hábito de andar de ônibus e ir para o trabalho. Eu falo Botucatu porque é uma cidade um pouco maior, tem 150, 160 mil habitantes, mais ou menos, um pouco maior que Birigui. Uma sugestão que eu dou é o seguinte: eu acho que a prefeitura devia fazer igual Penápolis e ela acampar, ela pegar o transporte e tocar o transporte por ela. Eu não sei se vai ter verbas ou não, mas deveria buscar esses recursos no governo estadual ou federal. E esses bairros menos favorecidos, porque Birigui cresceu muito, né? Portal, Margarete Vargas, Vista Alegre, bairros distantes, Colinas e vários bairros que cresceram, as pessoas deveriam a prefeitura deveria ver com carinho isso e colocar ônibus por conta dela. Ela assumiu o transporte por conta dela, com motoristas e a manutenção dos ônibus, que ela cobre sim um preço acessível, porque a gente sabe que a população merece ser favorecida. As pessoas menos favorecidas possam assim ter direito ao transporte público para que elas possam se locomover. É a minha opinião. Meu nome é Geraldo e eu vejo isso como a única solução. A prefeitura se espelhar em Penápolis e outras cidades que absorveram o transporte por conta dela. Isso é uma opinião pessoal, tá bom? Eu gostaria de deixar no ar. Muito obrigado, uma boa tarde. Ô Geraldo, obrigado, cara. Valeu, a sua opinião é muito importante. Nós já fizemos alguns comentários neste sentido. Eu conheço algumas cidades, algumas prefeituras que acabaram absorvendo o transporte público exatamente por essas dificuldades todas. Penápolis é um exemplo, mas existem outros exemplos, outras cidades que têm aí o mesmo caminho, a mesma alternativa. É uma alternativa que resolveria o problema? Eu entendo que sim. O problema da alternativa, que resolveria o problema, é saber se a prefeitura tem estrutura, estou falando finanças, Eu não sei quanto que a prefeitura, o subsídio da prefeitura para essa empresa, eu não sei se tem subsídio, se a concessão, o que tem nessa concessão, eu não sei. Então a gente não sabe qual seria o gasto, se a prefeitura tem como colocar isso no orçamento, porque tem que colocar isso no orçamento. Teria que comprar uma frota de ônibus, teria que fazer um concurso público para a contratação dos profissionais, tem a questão da manutenção. Que alternativa ela é interessante? Ela é interessante. Tem que ver a questão da viabilidade, não é jurídica, é financeira do município. Até porque com o advento da pandemia, a gente sabe que todas já estavam em dificuldades os municípios. Com o advento da pandemia, os municípios todos entraram em crise, assim como todas as famílias. E as empresas. E a prefeitura é uma empresa, é a maior empresa de uma cidade. Então, você disse bem, o problema aí vai se resultar não só a questão das finanças. Mas vai se cobrar a passagem, tudo bem, mas é preciso um estudo muito profundo para ver se aquilo que vai ser cobrado se vai manter, se as despesas que terão com a circulação desses ônibus, se vai ter condição de cobrir os salários, os gastos, a manutenção da frota, o custeio de tudo isso.
E também se o município tem caixa disponível para aquisição destes ônibus. Então isso aí emana o quê? Um tempo, projeto, estudos. Eu acho que isso aí pode ser a longo prazo. Não é uma solução a curto prazo. Eu não vejo uma solução. Mas é opinião interessante. O assunto foi bem colocado. É uma opinião interessante, é um assunto pertinente. E tem mais gente reclamando, né, do atual transporte coletivo. Vamos ouvir. Eu sou morador aqui do Portal, da Pérola 2. O negócio é o seguinte, mais uma vez a gente ficou na mão. Coletivo quebrado, ontem o coletivo do Poupatempo também quebrou. E agora eu entro 8 horas no serviço, 8h15 eu entro no serviço. E o coletivo das 8 aqui não passou. Liguei pro responsável do coletivo daqui de Birigui. Ele simplesmente falou que o coletivo quebrou e que só vai sair outro lado da rodoviária 8h30 da manhã. Resumindo, eu vou chegar atrasada de novo no meu serviço por causa dessa porcaria do ônibus, que não é a primeira vez. A outra vez que quebrou o Poupatempo também, eu fiz o fiscal me trazer embora na minha casa, porque eu não sou obrigada a pagar R$15, R$25 deu de Uber agora. Não sou obrigada, eu pago R$3,60 e outra. Não é de graça. Essa empresa tá de palhaçada e o prefeito tá pouco se lixando. Sabe por quê? Porque ele não usa. Porque se ele usasse, pode ter certeza que estaria funcionando. Olha aí. Né? As reclamações vão continuar surgindo. Eu entendo que o poder público precisa encontrar um caminho rápido, porque as reclamações estão aumentando num número que chega a preocupar, né? Uma vez ou outra um problema, a pessoa fica irritada, mas passa. Agora, quando começa a, né, como ela disse, a repetir sistemicamente o problema, sistematicamente, aí fica complicado. Mas está feito o registro da moradora aí, ou seja, é um problema que a administração tem que dar uma atenção. E os fios soltos, você sabia que esse também é outro que não tem jeito, né? Quer ver só? Vamos ouvir. Valmir, não sei se vai dar para você ver, mas olha que é fio que eles deixam das internet na porta da casa da gente. Porque a gente não tem nem como chamar, porque ninguém sabe de quem que é. Olha aí. E então? Esse é o problema também que não tem. Então, a gente não vê, né? É complicado. Quando é que vai parar essa bagunça? Sinceramente, eu não sei. O problema é identificar de quem é o fio solto. O perigo disso aí é aquilo que eu sempre estou dizendo. É um ciclista, um motociclista, às vezes até um pedestre que pode estar caminhando, às vezes, por uma calçada de pouca visibilidade de iluminação, né? Uma pessoa, às vezes, mais de idade, pode, né, se enroscar a perna num fio desse aí, cair, bater o rosto, e numa queda dessa sofrer um ferimento mais grave. E aí? Vamos responsabilizar quem? Não tem ninguém ali na hora, não sabe de quem que é a empresa, quem que fez o serviço. Fica difícil. Complicado. Hein? O quê? Ponto de descarte, que é um assunto que também veio pra gente aqui algumas vezes nos últimos dias. Vamos lá. Segue uma dica aí, tá? E não é caro não, vou falar pra você, não é caro não. Hoje, até em fazenda tem sistema de monitoração por câmera e não sai caro. Por que que nesses pontos de descarte, que toda vez a prefeitura vai lá e limpa, mas a população que é culpada, tá? Que vai lá e joga. Então não é a prefeitura que joga lá, é o próprio ser humano que faz dessa forma aí. Por que que a prefeitura não instala câmeras e manda caneta nesse povo? Aí vai doer no bolso, entendeu? O próprio recurso da multa que vai ser aplicado paga a manutenção do sistema. Aí, já que não educa, né, de uma forma amigável, educa de uma forma dolorida, né? Eu costumo sempre dizer que quando mexe no bolso, aí a coisa muda, né? A coisa muda. Mas acho que aquelas opiniões que foram dadas anteriormente, as sugestões também, de se pensar em vários pontos de descarte, vários, estratégicos, amenizaria o problema. Não estou dizendo que resolve, mas são alternativas que também o poder público tem que estar, né, analisando e tentando viabilizar dentro das possibilidades. O BS6 na pauta. Eu sou a Maria Aparecida, eu entrei em contato com você, mandei uma mensagem esses dias atrás sobre a UBS A6. Fui lá para tentar uma consulta, isso a marca de sexta-feira, não sei se você se lembra disso, depois eu volto a reclamar. Novamente, sexta-feira fui lá, cheguei 10 para 7, já não tinha mais
agendamento. Engraçado, se a UBS abre 7 horas, como é que 10 para 7 já não tem mais vagas? Fica uma moça lá fora, todo mundo na fila, que 7 horas o sol já tá quente, tá? Ela fica lá dando número lá fora, e a hora que você chega, ela fala que já não tem mais números. Como é que me explica isso? Isso não vai mudar? Vai ser sempre assim? Poxa, a gente tá cansado, a gente tá doente, a gente precisa de um médico, sendo que o médico, ele tem um horário a cumprir na UBS, onde quer que seja. Desculpa, mas não dá mais para aguentar, sabe? As pessoas já estão com a paciência já no limite já. Me desculpe meu desabafo, mas gostaria muito de uma resposta da Secretaria de Saúde, o porquê que uma UBS marca todos os dias e outra apenas na sexta-feira, e você chega lá 7 horas, 10 para 7, já não tem mais consulta. Muito obrigada e desculpe mais uma vez pela minha reclamação. Não tem que desculpar nada, a senhora tem o direito, aqui é para reclamar, desde que seja feito, né, com decência, com ordem, sem ataques pessoais, pode reclamar à vontade, sem denegrir a imagem de ninguém. Esse é o canal que vocês têm para poder fazer as reclamações, para pedir as providências, não tem problema nenhum. Eu vou voltar a sugerir o que eu tenho dito aqui já reiteradas vezes. Secretária de Saúde, senta com todos os gestores das UBSs, né? Uniformiza o atendimento. O que é feito numa UBS é feito na outra. O sistema de agendamento de uma tem que ser o mesmo da outra. Padroniza o atendimento. Que as próprias pessoas vão, né? Senta aí com gestores, acho que tem um gestor para cada UBS, um diretor, não sei como é que funciona, faz uma reunião, vamos padronizar o atendimento. Então a pessoa está na UBS 1, ela tem um atendimento. Se ela está na 10, o mesmo atendimento, o mesmo padrão de atendimento, claro, guardando aí as especificidades de cada uma, mas padronizando aquilo que é possível. Marcação de consultas, por exemplo, acho que dá para padronizar. É o que está sendo reclamado, nada além disso, né? Eu acho que facilita para o morador e deixa o servidor mais resguardado. Pelo menos eu penso assim. Paralelo a isso, é um assunto apenas, não é bem relacionado a isso, mas quer dizer no quesito saúde. Eu vi um deputado hoje falando sobre a quase está chegando no final a CPI da saúde, e ele criticando, falando, né? Aí ele disse assim, mas isso, nós temos que fazer isso, porque isso é um item principal da Constituição Federal, porque lá consta, saúde é primordial para a população. Queria eu ser um repórter, estar lá e perguntar para ele, mas senhor deputado, o que é que os senhores que têm a caneta na mão, que estão fazendo essa CPI e que fazem as leis, quais são as verbas que o governo federal tem para a saúde, destina para os estados, e quais são as verbas que os estados destinam para os municípios que dependem de auxílio para reforçar a saúde? Se ao menos medicamentos que têm que vir do Estado faltam para as prefeituras. Se é um item primordial da Carta Magna, por que vocês que estão aí em cima, em Brasília, não vão ver os municípios como é que estão se passando? Ver o que vem de verba, que vocês podem mandar. Se no alto custo o medicamento está chegando a contento para a população. Então, me desculpe, deputado, e me fugiu o seu nome agora. Para mim, seu depoimento é uma mera burocracia. Mas é que é uma diferença muito grande entre o discurso dos políticos e a ação dos políticos. Para mim não importa quem é o culpado. O que importa é ver a solução para um pobre, para aquele dependente, para aquele coitado que peregrina atrás de um exame, que está com dor e às vezes não tem médico para atendê-lo. Porque, infelizmente, os municípios estão realmente numa situação difícil financeiramente, para não dizer quase que falidos os municípios. Sem dúvida. A verdade é essa.
O quê? Ligação para a polícia. Liga o 90, vai, Bill. Uau! São 20 para 7 da noite. Eu liguei pra polícia, porque minha mãe mora sozinha, entendeu? E assim, tô tentando ligar pra ela faz mais de 4 horas e não atende o telefone. Aí liguei pra polícia pra poder dar uma assistência. Aí assim, a pessoa falou pra mim: mas você não mora com ela? Não moro com ela. Ah, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada com ela, que eu saiba. Então tá, nós não podemos dar assistência nenhuma em relação a isso, entendeu? Foi isso que eu vi da polícia militar. Meu nome é Simone, eu moro no Parque São Vicente. Se eu morasse longe ou se eu não morasse aqui em Birigui, a coisa seria da mesma forma, né? Tá, a minha mãe não atende telefone, ela tem 75 anos. Beleza. Eu respeito a opinião da senhora Simone, respeito a sua opinião, mas neste caso, eu particularmente entendo que a polícia não tem a ver com isso. Primeiro, se a sua mãe não está atendendo o telefone, por umas 4 horas que a senhora está atendendo, tentando falar com ela, não conseguiu, na minha opinião, o seu primeiro passo era dar um pulo na casa da sua mãe, dar uma chegadinha lá. Ver alguma coisa, se acontecer alguma coisa. A porta não abre, ninguém abre a porta. A senhora então pediu um auxílio para que a polícia pudesse comparecer, para ver se tem alguma coisa, ou os bombeiros, para entrar na casa. A senhora estar presente para, às vezes, não entrar e encontrar coisas piores. Graças a Deus, tenho certeza que não aconteceu. Mas a polícia, minha senhora, ela não pode trabalhar com suposições. Ela trabalha com fatos. Se tivesse invadido a casa dela, alguma coisa parecida, ou acontecido alguma coisa, se tivesse o seu conhecimento que aconteceu alguma coisa, a senhora tinha o conhecimento, precisava da polícia, aí sim. Mas nesse caso eu vejo que a polícia não tem o que ela ir fazer. Primeiro, uma checagem, depois então acionar a polícia. Evidentemente que se a senhora tentou falar com a sua mãe e não conseguiu, o mais prudente realmente seria lá ver o que aconteceu, se é que aconteceu. Ou ligar para um parente mais próximo. E uma outra ação também prudencial nesse caso, se a mãe mora sozinha, uma senhora de 75 anos, como ela disse, né, o ideal seria ter um cuidador de idosos, ou então fazer uma parceria com os vizinhos. Olha, eu não estou tentando falar com a mamãe aí, e ela não está atendendo, você pode dar uma olhadinha para mim, porque às vezes tem um vizinho, conversa com o vizinho, a polícia não vai ter condição de fazer isso, não vai ter condição. Nós não temos material, não tem estrutura para isso, né? Não é a função da polícia essa. A função da polícia seria, sim, se a senhora chega lá, infelizmente se depara com uma situação, né, complicada, a porta não abre, o portão arrombado, aí é diferente, né? Aí é diferente. Mas fica a dica, né? De repente um contato com vizinhos, porque a gente tem vizinhos de amizade, é lógico. Se é uma senhora de idade que mora sozinha, os próprios vizinhos têm aquele carinho, aquela amizade bacana, gostosa. Uma visita periódica, um vizinho vai lá ver, tá tudo bem com a senhora, tá tudo em paz. Liguei pra mamãe, ela não tá atendendo, dá uma olhadinha pra mim, aí 2 palitinhos, vai lá e resolve o caso, mas não vejo isso como serviço da polícia, né? Respeito o posicionamento da senhora, mas ele também não vê, acho que muita gente não vai ver, mas se alguém quiser opinar também, não tem problema, nós entendemos aqui a opinião de todo mundo, desde que seja, né, lembrando que nós somos amigos, não precisa brigar com ninguém, bater em ninguém, xingar ninguém, falar mal de ninguém, é só opinião, tá bom? Aquilo que a gente pensa, nós estamos discutindo aqui, a ideia é discutir as questões que chegam pra gente, e seja qual for o problema que você tem aí, você manda pra nós aqui, a voz da experiência tá aqui, a juventude está aqui, né? Então junta a juventude minha com a experiência dele. Eu quero conversar um assunto, né, da sua juventude já. Você não vai embora sem chumbo, não, né? 991330852. WhatsApp Jornalismo Tropical 18991330852. WhatsApp! É isso aí, você manda para cá o problema da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, a gente vai colocando no ar, vamos discutindo, né, dentro daquilo que é possível, sempre quando pode